Bem, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa conversa, um bate-papo com dois convidados, o Davi Nogueira e a Adriana Flose. É uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, e o tema é o impacto do Covid-19 no varejo das cidades. Meu nome é Daniela, gostaria de agradecer aos participantes, né, que são super profissionais, pessoas super qualificadas, e também a Maria Cecília, da Secretaria de Desenvolvimento, ao Caio, que vai dar apoio aqui às perguntas, e gostaria que a Alexandra, né, fizesse as palavras iniciais. Só a título de informação, de organização da live, primeiro o Davi Nogueira, que eu vou fazer uma breve apresentação dele. Ele é arquiteto e ele trabalha com o observatório econômico nas cidades como Barcelona, como Nova York, e tem estudado os modelos para aplicar em situações dos comércios aqui, né, na questão do pós-Covid, né, dessa crise que não veio com um manual de instruções. E para fomentar o debate também convidamos a Adriana Flose, que é presidente da SIC, da Associação Comercial e Industrial de Campinas, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, da JUSESP, e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Davi primeiro expõe, em seguida a Adriana. Os participantes poderão fazer as perguntas pelo Facebook e no final das apresentações serão respondidas. Bem, inicio com a Alexandra, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Sim. Agora. Desculpa. Agora sim. Agora sim. Então, boa tarde aqui, boa noite aí, né, Davi? Queria primeiro agradecer a oportunidade que você está nos dando de compartilhar, principalmente esse estudo extenso que você tem feito, né? E acho que essa questão do observatório econômico é um desejo nosso que a gente tem, onde a gente quer compartilhar sempre modelos que possam nos ajudar a entender, né, a situação que a gente passa. Então, é muito importante esse momento, porque eu acho que, do ponto de vista do município, a gente enxerga aí um impacto extremamente forte, tanto na gestão pública, né, nas finanças públicas, mas o impacto mais triste, ele vem realmente da vida das pessoas, das atividades econômicas, né? A cidade busca muito salvar vidas, mas a gente não pode nunca ter que fazer uma escolha entre salvar vidas e salvar a oportunidade, né, de dignidade das pessoas, que é o trabalho. Então, eu acho que a gente tem sempre que estar muito, muito proativo e, assim, modestamente, a única coisa que a gente pode contribuir aqui no município são esses fomentos, a gente estar pensando junto modelos, ideias. Então, a gente quer agradecer muito a você ter realmente estar participando conosco e compartilhar seus estudos. Por outro lado, quero aqui agradecer a presença da Adriana. Eu acho que se a gente tem aqui em Campinas algumas pessoas de protagonismo, a Adriana talvez seja a maior delas, né? Uma pessoa extremamente guerreira. Primeiro que ser mulher nesse universo empresarial
já tem uma pitada de determinação que a pessoa tem que ter, mas eu acho que, acima de tudo, num momento onde o varejo vive, talvez, sem dúvida nenhuma, seu pior momento, então, representando aí, né, em nível estadual e em nível municipal, todo esse setor, mas ela tem um protagonismo, é uma pessoa extremamente dinâmica, que realmente não se abate, né, no sentido de os obstáculos são realmente para serem transpostos. Então, a gente agradece a parceria de sempre, e eu posso dizer isso porque a Adriana é uma pessoa que é parceira mesmo, né? Então, isso é muito importante. A gente, hoje em dia, são as pessoas que a gente pode contar e com quem a gente espera que ela também conte, né? Eu talvez seja uma pessoa que possa estar mais próxima aí dos anseios que vocês têm, poder levar os anseios para o município. Então, quero agradecer você também ter aceito o nosso convite e que a gente, acima de tudo, consiga construir aqui uma lógica do que pode vir pela frente para Campinas e trabalhar e fazer, lutar juntos para que a gente conquiste. Então, muito obrigado, Dani, por ter fomentado o evento, né? ter feito essas interligações. A Dani também é uma pessoa extremamente proativa na secretaria, tem agregado muito, muito para a gente. Quero agradecer sua dedicação, a Cecília, que está participando, e a equipe toda, porque a gente só faz as coisas quando todo mundo está unido no mesmo objetivo. Então, muito obrigado, vou estar aqui acompanhando de ouvinte, e quero que a gente possa, junto aí, tirar muitas lições e talvez um caminho a seguir aí nos próximos tempos que nos esperam. Bem, vamos começar com o Davi. Obrigada, Alexandra. E, Davi, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar as informações que a gente vai compartilhar hoje, que são relevantes. Esperemos que vai ajudar vocês a tomarem melhores decisões. Obrigado pelas palavras, secretária Caprioli. E vou compartilhar minha tela com a apresentação que preparei. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu gostaria de começar a apresentação contando para vocês uma situação que a gente viveu lá no 2018, para vocês entenderem como que funciona a mecânica do nosso observatório e como que a gente tira conclusões, com que dados, um pouquinho a metodologia que a gente usa para vocês entenderem bem por que a gente dá esses resultados e como de confiáveis eles são. Como eu falava, em 2018, quando ainda dava para viajar, né? Que tempos aqueles, eu viajei para Nova York em representação da Eixos, para visitar vários potenciais clientes. O principal deles era a Prefeitura de Nova York, o Departamento de Small Business, que é o equivalente de Departamento de Pequeno Negócio aqui no Brasil, em Campinas, por exemplo, dentro de desenvolvimento econômico. Quando eu cheguei na cidade, era 8 de setembro, 2 dias antes, o New York Times, esse jornalzinho local que eles têm lá, né, tinha publicado esse artigo, que criou muita preocupação em todo mundo, né? O artigo falava assim: esse espaço está disponível, tá bom? O jornalista que escreveu o artigo é o Corey Kilgannon, que vocês estão vendo aqui. Ele, basicamente, eu estou resumindo muito, mas ele falava assim: tem um problema de excessiva desocupação de lojas em Nova York, além do mais em Manhattan, e além do mais nas principais avenidas, em Madison Avenue e Quinta Avenida, né? Como quem falava isso era o New York Times, bom, isso todo mundo deu por boa a informação, né? Ninguém questionou se era correto ou não, todo mundo aceitou
deu por suposto que a informação era boa e todo mundo tinha uma opinião formada ao respeito, né? Tentando explicar por que tinha esse problema de excessiva desocupação de lojas. A primeira opinião que eu recebi foi a opinião da Victoria, que é essa menina que vocês estão vendo aqui, que é a dona do apartamento Airbnb onde eu fiquei, né? Ela falava assim, ela falava, olha, o Trump, ele criou uma nova taxa para o comércio de Nova York, ele está carregando um extra nos donos das lojas, que depois eles repassam para os lojistas. E ele fez isso porque ele odeia Nova York, né? Porque como Nova York não vota ele, então o jeito dele é se vingar, né? Tá bom, é a primeira opinião que eu tive, né? A segunda opinião que eu tive foi no dia seguinte, quando eu fui tomar o café de manhã, né? Eu fui no restaurante e o garçom também tinha uma opinião, tinha lido o artigo, tinha ouvido falar do artigo. Só um momento, desculpe, os slides não estão mudando. Como assim? Não estão mudando? A tela. Você está na tela inicial. Ah, tá bom. Mas eu não sei como mudar isso, então. Não estão vendo os slides agora? Estou mudando, não estou vendo, né? Bom, vamos tentar outra coisa, então. Deixa eu ver. Vou tentar compartilhar de novo. Se eu... agora está mudando? Não. Sim, sim. Agora sim? Sim, sim. Tá bom, então eu vou deixar assim, não vou colocar em pantalla completa, em tela completa, vou deixar assim. Bom, resumindo muito, eu falava que tinha o jornalista, o Corey Kilgannon, depois tinha a Victoria, que é essa moça que estão vendo aqui, depois tinha o garçom, né? O garçom ele também tinha a opinião dele, né? Criada, ele falava assim, o problema do comércio aqui, do varejo, é a Amazon. A Amazon está matando todo o varejo, todo pequeno negócio está morrendo por causa da Amazon, né? A Amazon tem um plano diabólico e vai acabar com o varejo no mundo inteiro, né? Era a opinião desse moço aqui, né? Finalmente, eu me reuni um 11 de setembro com o Blaze, que é esse cara que estão vendo aqui, que é o diretor do Small Business Department. Então, ele falou assim, olha, Davi, eu já li o artigo do New York Times e eu estou muito preocupado com o que ele fala, né? Mas eu não tenho dados. Eu não sei quantas lojas tem em Nova York. Não sei quantas lojas estão em Manhattan. Não sei quanta padaria, quanto restaurante. Não sei quantas lojas vazias tem, né? E mesmo se eu soubesse, se eu tivesse esses dados, eu não saberia interpretar eles porque eu não sou analista, né? Eu não ia saber se tem lojas vazias demais, se tem um problema, onde o problema e exatamente de que magnitude tem esse problema, né? Então eu falei para ele, olha, Blaze, não se preocupe, a gente precisamente é isso que a gente analisa e a gente pode responder a isso, pode dar uma resposta para isso. Vamos fazer um relatório da sua cidade e vamos voltar num tempinho para contar para vocês realmente o que está acontecendo. Então, a gente fez isso, né? A gente concordou, fechou o projeto com a prefeitura e começamos o mapeamento de Nova York, né? Então, a gente desplegou a rede de geógrafos colaboradores da Eixos e começamos a caminhar todas e cada uma das ruas e mapear todas e cada uma das lojas, né? Andando nesse prédio, olha, nesse prédio, no nível terra, tem 3 lojas, a loja da esquerda é um Zara, a do meio é uma açougue que se chama tal, e a da direita é um barzinho que se chama tal. Com essa informação, coletamos mais de 30 mil pontos, né, comerciais de toda a ilha de Manhattan e conseguimos fazer o relatório. E qual foi a surpresa quando a gente tirou os índices de ocupação e viu que
o que estão lendo aqui, que o New York Times se enganou. Eu senti um prazer nesse momento, né? As endorfinas subiram, né? Porque não é todos os dias que você pode demonstrar que o New York Times às vezes fala merda, né? Permitem a expressão. Então, por que a gente falou que não tinha problema de ocupação? Porque a média de ocupação de todo Manhattan é praticamente de 90%, né? Ou 89,77% de ocupação. Isso é uma loucura. Nisso, uma densidade de mais de 700 lojas por quilômetro quadrado que tem em Manhattan, é uma loucura. É muita ocupação demais, é muita loja. Não dá para dizer que tem um problema de esvaziamento, de excesso de lojas vazias. Tá bom? Pelo tanto, essa é a primeira resposta que a gente deu para o pessoal da prefeitura. Depois daí, como a gente trabalha com muitos mais índices, conseguimos fazer uma radiografia muito completa da cidade e contar muitas outras coisas que estão acontecendo. Os dados que a gente usa, como eu já falei, são dados coletados sobre o terreno pela inspeção direta. No máximo, a gente já ajuda, às vezes, com Street View, Google Street View. Mas tem que ter inspeção direta, porque esse dado não tem outro jeito de coletar, não. Uma vez que tem esses dados, a gente, como eu falei, combina eles, tira distintos índices, mais de 300 índices distintos, tem eixos para fazer as análises. Aqui estão vendo só 3, né? A ocupação, que é o mapa azul, a densidade comercial, que é o mapa verde, e a atração comercial, que é o mapa vermelho, né? Feita a introdução metodológica de como que a gente trabalha na Eixos, eu vou passar diretamente para contar para vocês como que a gente fez o cálculo, a avaliação do impacto que vai ter o Covid no varejo, em cidades de todo mundo, né? Para começar, a gente desenvolveu um modelo próprio que depois combinou com outro modelo que estava sendo desenvolvido em paralelo pelo Massachusetts Institute of Technology. A gente leu um paper que eles publicaram, contactou com os pesquisadores, eles acharam legal combinar os modelos e a gente criou esse modelo mais completo com todos os parâmetros de avaliação de risco. A gente está usando 5 parâmetros de avaliação de risco para determinar o impacto que vai ter isso em fechamentos de lojas. No final, o que a gente quer saber é quantas lojas vão fechar. Os 5 parâmetros que a gente avalia são esses que estão lendo aqui. O primeiro é se a loja é essencial ou não é essencial. Isso é uma qualidade que é atorgada pelas autoridades, né? Elas falam, esse negócio pode abrir durante o confinamento porque é essencial. Esse negócio tem que fechar porque não é essencial. Isso faz uma grande diferença no risco que esse negócio tem de fechamento, né? Porque se você não é o mesmo se você tem que fechar 2 meses sem faturamento que se você conseguiu abrir e faturar. Isso faz uma grande diferença. Os seguintes parâmetros que a gente mede são a possibilidade, as chances que tem de contágio no desenvolvimento normal da atividade, né? Tem distintas atividades, os restaurantes, farmácias, e a gente avalia a concentração de usuários que eles têm normalmente e o tempo que os usuários passam dentro dos negócios como tempo de exposição que eles têm para o vírus, né? O seguinte parâmetro que a gente avalia é as preferências dos usuários, as prioridades que os usuários dão nos negócios, né? Qual é o primeiro negócio que você vai visitar, a primeira compra que você vai fazer quando sair do confinamento? Esse tipo de prioridade, né? Depois, a gente avalia uns parâmetros mais específicos de estresse financeiro do negócio, né? Um deles é a intensividade da mão de obra. Tem negócios que têm mais pessoas, mais funcionários que outros, né? Por exemplo, um concessionário, uma loja de carro tem bastantes metros quadrados e poucos funcionários em proporção aos metros quadrados, por enquanto o restaurante tem um monte de funcionários pelos mesmos metros quadrados, né? Essa diferença. Depois, o seguinte, já o último parâmetro que a gente avalia é se tem a caducidade do estoque. Se a loja tem produto armazenado e se ela é caduca, né? Por exemplo, outra vez o restaurante, ele tem ali produto alimentário, né? Em 2 meses, esse produto não vale nada, tem que jogar tudo no lixo, né? Então, esse é outro risco
de perca que você tem de perder tudo o que tem armazenado. Loja de roupa, por exemplo, você entrou no confinamento com a temporada de moda de primavera e inverno aqui na Europa e saiu com a temporada de moda de verão, né? Então, toda a roupa que você tem do inverno vai ter que pôr em liquidação, né? Não vai conseguir recuperar os ganhos, né? Aqui, nessa tabela, vocês estão vendo a proporção de distintas atividades para vocês terem uma ideia do risco que as distintas atividades têm. Aqui estamos avaliando o risco de contágio com a prioridade dos usuários. Então, por exemplo, está vendo que farmácia tem um baixo risco de contágio, por enquanto tem grande prioridade para os usuários. Então, é um negócio que tem baixo risco. Até aqui tem muito baixo risco, né, de impacto pelo Covid. Em troca, restaurante, bares, cafeterias, padarias, discotecas, boates, eles têm mais problemas porque eles têm tempos longos de exposição no vírus, os usuários têm alta concentração de usuários, pelo tanto, o risco de contágio é alto, e depois tem uma prioridade que não é tão prioritária quanto a farmácia ou a alimentação. Continuando com os outros parâmetros de risco, se combinarmos a intensividade da mão de obra com a caducidade do produto armazenado, estamos vendo aqui que os restaurantes, de novo, são as atividades com maior risco, né? Porque eles têm produto que caduca muito rápido, portanto, perdeu tudo, e, ao mesmo tempo, tem grande intensividade, tem muito garçom dentro do restaurante, né? Tem muita densidade, tem muito funcionário. No lado contrário, tem as farmácias, de novo, que elas têm menor número de trabalhadores e um produto que não caduca tão rápido quanto o do restaurante. Aqui tem a fórmula, se alguém tem curiosidade, eu posso mandar para eles, mas a fórmula que depois relaciona todos esses parâmetros, pondera eles, balança eles para, no final, obter uma porcentagem de risco para cada uma dessas atividades. Aqui estamos vendo já as atividades agrupadas, né? Tem a hotelaria, que é a que tem máximo risco. Estão vendo aqui distintas hipóteses de impacto, um impacto baixo, tem 45% de risco de fechamento de todo que é restaurante, bar, boteco, barzinho, etc. 65% de risco de fechamento no impacto máximo de Covírus. Tá bom? No lado contrário, tem tudo que é produto para lar, loja de imóvel, decoração, assim, eles têm um risco muito baixo, no caso do impacto mínimo, tem um 5% de risco de fechamento adicional ao risco natural de fechamento do negócio e um 18% no caso do máximo impacto. E no meio estamos vendo as distintas atividades, por exemplo, moda, o que a gente chama de produtos para a pessoa, que aqui é chamado de apparel, né, porque está em inglês, serviços comerciais, serviços culturais e de lazer, compra diária, né, o daily, que está vendo aqui que tem um risco menor, né. Daqui já passamos diretamente a aplicar o modelo, esse que vocês viram aqui, a cidades concretas, né? A primeira que vamos falar é Manhattan, né? Porque a gente já começou com Nova York, com Manhattan, vamos continuar por aí, né? Durante o lockdown, o confinamento, em Nova York abriram menos de 20% das lojas. Então, teve um grande impacto, né? 80% de loja teve que fechar 2 meses que durou o confinamento, né? Você está vendo aqui os pontos brancos são as lojas que ficaram abertas, e o vermelho é tudo o resto, né? Aqui estamos vendo as duas das atividades mais prejudicadas, né? Que é a que a gente chamou de produtos para a pessoa, roupa, joalheria, sapataria, etc. E hotelaria, restauração, né? Aqui a gente construiu distintos cenários para construir esse modelo hipotético, né? Os 2 primeiros cenários que vocês estão vendo na esquerda da tela, eles são cenários reais, né? São o cenário pré-Covid, a ocupação que tinha
Em Manhattan, antes do Covid, né, ocupação comercial, estão vendo aqui que tinha uma densidade, o azul é muito intenso, porque tinha quase 90% de ocupação na maior parte dos bairros, né? O segundo mapa que vocês estão vendo é a ocupação com o Covid, com o confinamento pelo Covid. Estão vendo que tudo quase branco, né? Está tudo fechado, né? E os seguintes dois mapas são as duas hipóteses, os dois cenários hipotéticos do impacto do Covid. O primeiro é um baixo impacto, com uma desocupação, uma ocupação um pouquinho maior que no segundo, que é o apocalipse, né? O segundo, estou vendo que o azul é muito leve, realmente é quase branco, porque tem uma grande desocupação. E no primeiro tem um pouquinho de ocupação, mas tem bairros que sim que tem desertificação comercial, sim, tem bairros que caíram por baixo do 80% de ocupação. Aqui estamos vendo numa gráfica que talvez é mais clara, com números do impacto. No mínimo impacto possível que a gente considerou, terá até 3.000 lojas fechadas em Manhattan, de um total de 30.000. 10% vão fechar. E num cenário de máximo impacto, a gente calculou uns 9.000 lojas fechadas. Tá bom? Quase um terço do total das lojas de Manhattan. É uma loucura, né? Em Barcelona, vamos ver o que acontece em Barcelona. Barcelona é uma cidade que é a cidade que a gente, de todas as cidades que a gente mapeou, Barcelona é que tem a maior densidade comercial de todas. Barcelona tem mais de 1.000 lojas por quilômetro quadrado. Por enquanto, Nova York tem 700, São Paulo tem no redor de 500. E Londres tem no redor de menos de 200 lojas por quilômetro quadrado. Para vocês terem uma ideia, é muita loja. Em Barcelona, o impacto que vai ter, tinha uma ocupação pré-Covid que estava mais ou menos bem, né? Porque na média estava no 80% mais ou menos, quase no 80%. Portanto, não tinha desertificação generalizada na cidade. Quando teve o fechamento comercial por causa do confinamento, só tinha menos do 15% das lojas abertas, né? Também uma loucura, né? Tudo fechado praticamente. Estão vendo os dois mapas? Os pontinhos brancos são as lojas que abriram durante o confinamento no centro da cidade, e na direita estão vendo todas as lojas que tem, né? Normalmente abertas. Então, daí passamos nos cenários comerciais e estamos vendo o cenário pré-Covid, o cenário Covid, quase praticamente branco, e o primeiro cenário de impacto menor. No primeiro cenário de impacto menor, já não tem nenhum bairro que não tenha desertificação comercial. Isso é muito dramático. E especialmente o centro da cidade, onde maioritariamente tem tudo que é loja que não é essencial, roupa, joalheria, sapataria, etc. Muito lazer, muita cultura, etc. Tudo fechou, né? Então, o maior impacto está no centro da cidade. Aqui estamos vendo o cenário de máximo impacto, na direita da tela. Ela é quase o cenário Covid, né? Um impacto é muito grande. É realmente um impacto, para vocês terem uma ideia, um terço das lojas de Barcelona podem chegar a fechar com o impacto, né, do Covid. Entre 7.000 e 17.000 lojas fechadas em Barcelona pós-Covid. De um total de mais de 50.000, aproximadamente 55.000 lojas. São Paulo, que pousamos no Brasil. São Paulo é uma cidade de 11 milhões de habitantes com aproximadamente umas 50.000 lojas, tá bom? Sem contar tudo que tem dentro dos centros comerciais. Tudo que é varejo na rua. Tem uns 50.000 aproximadamente. Então, São Paulo tem uma composição comercial que é bem parecida com Barcelona, especialmente com Barcelona. A primeira categoria comercial são serviços comerciais. A segunda, por número de lojas, estabelecimentos, é a hotelaria e a restauração, mesmo que em Barcelona. E, pelo tanto, uma composição bastante parecida com o modelo de Barcelona, mas a densidade é mais parecida, o modelo de cidade é mais parecido com Nova York, né? Davi, desculpe interrompê-lo, mas é hotel e restaurante, São Paulo, restauração. Tá bom.
Sim. Tá bom. Obrigado. É o meu portunhol, que vocês sabem que eu falo português de Barcelona, né? E, então, aqui estão vendo o primeiro cenário de ocupação de São Paulo, uma área grande, né? O centro, que é a Paulista, o Pinheiros, todo o centro comercial de São Paulo, né? E a ocupação, quando a gente mediu ela, era bastante boa, né? Estava no redor do 85% de média, né? O que vai acontecer com o Covid? Bom, aqui estão vendo a diferença entre os dois mapas. Tem os mapas, as áreas mais centrais, a gente usou aqui uma figura geométrica, o hexágono, para medir elas. Estão vendo os hexágonos que estão clareando muito, né? Na área central. Ainda estamos calculando, mas vai ter um fechamento bem parecido com Nova York, né? A gente calculou que aproximadamente 30% dos estabelecimentos comerciais em São Paulo tem risco de fechamento. Isso coloca um patamar de entre 6 mil ou 15 mil lojas fechadas, segundo o grado do impacto, né? E muito obrigado. Essa é a apresentação. Davi, obrigada pela apresentação. Agora eu convido a Adriana Flose para comentar, contextualizar Campinas, situação de Campinas, e um pouco também da sua opinião, né, Adriana, todo esse contexto que já que a gente, né, foi jogado para essa crise aí. Bem, a palavra é sua, Adriana. Bom, boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer pela participação, pelo convite, né? Agradecer a Alexandra Caprioli, que aí me ajudou, me fez esse convite, né? E, na verdade, é uma satisfação enorme poder estar aqui. Muito obrigada, Alexandra, pelas suas palavras, né? Agradecer aí a Daniela e também todos vocês aí da Secretaria que estão na organização desse evento e parabenizar o Davi aí pelo trabalho que você vem realizando. Realmente, aí a metodologia que você usou é bastante... tem uma credibilidade muito grande, né? Bastante real os números aí que você conseguiu buscar, mas é assustador para a gente poder ver o tamanho do impacto que isso pode causar. E não é um impacto que está acontecendo em Campinas, ou acontece em São Paulo, mas está acontecendo no mundo todo, e os números, de certa forma, são muito parecidos em percentuais, né? Então, eu acho que isso, em economias que são mais fortes, mais estáveis, a gente ter um número tão grande como esse, e também vendo isso numa economia como no Brasil, que é uma economia que está em recuperação, que estava em recuperação, então isso é bastante assustador para a gente. Então, eu, assim, quando a gente se depara com um número desse, a primeira coisa é a gente fica um pouco assustado, de fato. Nós, aqui no Brasil, na verdade, a gente não tem esses números ainda medidos, porque se lá em Nova York, né, a secretaria, lá o departamento de pequenas empresas não tinha como fazer essa medição, a gente tem algumas medições, mas não tem exatamente os números de impacto do Covid, porque ainda não dá para medir, né? Como vocês disseram aí no início da apresentação, eu sou vice-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, e mesmo com toda essa condição, quer dizer, a gente tinha aí em torno de abertura de empresas de 17, 18 mil empresas que abriam por mês no estado de São Paulo. Isso até o mês de março. Depois, em março, quando a gente parou, já teve uma diminuição para 16 mil, mas mesmo assim, no mês de abril, com tudo que a gente passou, ainda foram abertas mais de 5 mil empresas. No mês de maio, mais de 10 mil empresas, quase 11. E agora fechamos o mês de junho com 15.800 empresas que foram abertas. E a baixa de empresa, quer dizer, a formalização da pessoa ir até a junta comercial e fazer a baixa, a gente tinha aí em torno de
8, 9 mil empresas que eram feitas baixas todos os meses, mas a gente teve aí em abril 1.500, 5.600 no mês de maio e 9.400 no mês de junho. Se a gente fizer uma comparação com junho do ano passado, foram 9 mil empresas em junho de 2019 que foram feitas baixa, que foram encerradas, e agora, no mês de junho deste ano 2020, 9.400. Então, isso não reflete ainda os números do Covid, porque as pessoas fecham a porta da loja e ainda depois, para elas regularizarem isso, irem até o contador, ainda ter recurso, ter dinheiro para poder pagar, para fazer a baixa da empresa, isso ainda tem, que é o trabalho do contador, porque hoje a junta comercial você não paga mais para fazer a baixa da empresa, mas você tem todo o restante dos lugares onde você tem que fazer isso. Então, agora, a gente vê um cenário complicado porque nós fechamos o mês de junho com 96.900 pessoas desempregadas na cidade de São Paulo. Então, é um número bastante expressivo, uma perda de emprego bastante grande aí nesse último período. E quando a gente fala de manter as empresas vivas, significa manter os empregos vivos, Então, manter empresas é manter o emprego das pessoas e também o trabalho, a renda do dono da empresa, que também vivia daquele negócio. Então, traz para a gente um cenário bastante desafiador e enquanto município, enquanto governo do Estado, o que fazer para ajudar as empresas nesse momento é um desafio enorme. E nós, então, da Associação Comercial, nós temos feito uma série de discussões, uma série de qualificações através de videoconferências, lives, para poder aí orientar, desde o início da pandemia, como as pessoas deveriam, como os empresários deveriam olhar para a questão trabalhista, as novas medidas provisórias que saíram, tudo quanto é a atualização que você tinha em termos de governo, a gente fazia sempre uma orientação e o nosso time, a nossa equipe sempre muito preparada para poder olhar para isso e ajudar o empresário que nos procurava. Além de procurar, também nós tivemos uma atitude muito proativa de telefonar para os nossos associados, de falar com o maior número de pessoas possível para tentar ajudá-los nesse momento. O que a gente vê, e a gente pode falar sobre isso aí no decorrer aí da nossa conversa, é que existe uma mudança de comportamento. Acho que o Davi citou no início da apresentação, falando da Amazon. A Amazon, de fato, é o grande bicho-papão do varejo americano, mas é relevante porque ela vende um volume bastante expressivo de toda a venda online do varejo americano, é a Amazon que vende. E isso, de fato, muda o comportamento de como as pessoas compram, mas isso não significa que a loja física morreu ou que vai morrer, muito pelo contrário. O que muda é o papel da loja física. A loja física tem um outro papel, mas para que ela tenha esse papel, é necessário que ela sobreviva. E como é que a gente vai fazer para essa loja sobreviver, para, de fato, exercer esse novo papel nesse comportamento diferente que o consumidor tem a partir de agora? Então, de contribuição inicial, acho que eu poderia falar isso. Eu não sei como que vocês querem aí dinamizar, se o Davi quer complementar com alguma coisa, Davi, porque eu não sei se você, além de apresentar esses dados, esses números, se você avança um pouco mais na análise da mudança de comportamento de consumidor, da maneira como as coisas acontecem no varejo, olhando para esse varejo que está em transformação e que, vamos dizer, não é uma coisa que é no Brasil, é uma coisa que é geral, é global. Bom, na verdade, eu concordo bastante com o que você falou. Eu acho que o varejo está muito vivo, o varejo não vai morrer. Tem tido
vamos dizer assim, profecias espalhadas com más intenções, desde há tempo que profecias que profetizam o final do varejo, mas o varejo persiste, né? Aguenta. Nos anos 70, 80, falavam assim, o varejo vai morrer porque agora o que vai ter vai ser o shopping mall, né? E todo mundo vai para o shopping com seu carro e vai deixar de andar na pequena loja do bairro. Isso é mentira, né? O que aconteceu foi o contrário, né? Mesmo que ainda tem shopping malls, mas o shopping mall demonstrou-se uma figura que muitas vezes é como o Titanic, né? E ele afunda com tudo dentro, né? Então, quando tem tido crise grande, na anterior crise econômica, muita parte da crise foram no shopping mall, né? E o varejo persistiu, aguentou. Teve muito empreendedor que perdeu o emprego, mas capitalizou-se e o desemprego e criou negócio, né? E abriu loja. Aqui em Barcelona, por exemplo, na prefeitura de Barcelona, todo ano passam umas 16 mil pessoas que querem empreender, né? 16 mil empreendedores, 80% deles, 12 mil, quer abrir uma loja. Não quer criar uma empresa, uma startup, tipo Silicon Valley, né? Quer abrir uma loja, né? Abrir um negócio. Então, loja vai ter sempre, e uma coisa, um princípio natural, e quando a gente mapeou as cidades paulistas, as principais cidades paulistas, a gente ficou muito confortado, porque vimos que o modelo que vocês têm lá é muito parecido com o que a gente tem aqui, com o modelo denso, comercialmente denso, que a gente chama de cidade mediterrânea, né? Que é uma cidade que tem comércio por tudo que é lado, né? Tem varejo espalhado por toda a cidade, né? Uma malha contínua, um carpé, né? E óbvio que o Covid vai provocar uma situação de crise, de repensar muitas atividades e vai acabar com muito negócio. E durante um tempo, por enquanto tem risco de pandemia, nos próximos meses vai ser difícil recuperar o terreno perdido, né? Vai ser difícil reabrir negócios, porque quem que é o cara que vai abrir uma loja sabendo que pode ser fechada no mês seguinte por causa de um novo confinamento, né? Então, aí vai ter um problema, mas quando superar tudo isso, a atividade vai voltar, né? Porque é natural das cidades, além do que lá em São Paulo tem bom clima, as pessoas gostam de andar pela rua, né? A gente achou, por exemplo, a Oscar Freire a rua mais atrativa em termos absolutos de todo o estado, né? Mas depois a segunda rua era 7 de setembro, o calçadão em São José dos Campos, ou seja, a atividade está muito repartida, muito espalhada por todo o estado de São Paulo e pessoalmente me lembra muito das cidades que eu conheço aqui na Catalunha, né? E na Espanha. Então acho que vai ter um impacto grande, mas que o varejo vai resistir e que definitivamente o online não vai substituir nunca o varejo. A Amazon não vai devorar o varejo, porque quando teve o confinamento, essa é uma experiência pessoal, quando teve o confinamento, a primeira coisa que aconteceu é que tudo na Amazon e nos serviços online demorava muito mais eles em trazerem do que antes. Ou seja, eu pedia uns packs de cerveja para um shopping online que eu uso aqui às vezes para isso só. De repente, eles estavam dando tempos de 4 semanas para trazer a cerveja e só iam trazer a metade do pack que eu pedia. Então, quer dizer, eles tiveram overbooking, eles não estavam preparados, não estavam prontos para essa situação, porque eles não estão pensando em substituir o varejo. Porque daí é um problema de logística. Né? Daí é um problema logístico. Não tem a demanda de logística para fazer essa entrega. Na verdade, o número correto é que hoje a Amazon representa 50% da venda online nos Estados Unidos. Então, é bastante impactante. É 50%. Sim, mas não se esqueça do Walmart. Mas ele não substitui a venda física. Acho que o desafio da loja física, hoje, a loja física ele tem um outro papel. Não é um papel super importante, mas um papel diferente do que ele tinha antes. Né? A loja física, hoje, ela é a melhor ferramenta que você tem de branding mesmo. Se você quer fazer a construção de uma marca, é a loja física que vai fazer. É muito mais... Tanto que a própria Amazon, né, buscou abrir lojas físicas porque o consumidor ele não quer uma experiência somente da loja online. Ele quer a experiência completa. E a experiência completa é uma experiência
de todos os canais de venda. Então, eu acho assim, a loja física é um local de experiência, ele também é um ponto onde você busca confiança, de contato com o consumidor. A Magazine Luiza, que é um grande varejista e que se preparou, fez uma transformação digital bastante importante nesse período muito anterior. Hoje eles dizem assim que eles são de fato uma empresa digital, né, de loja virtual, mas com diversos pontos de aquecimento, entendeu? Que são os pontos de loja física que eles têm, que são os locais de contato com as pessoas, de contato com o consumidor. Então, e também, principalmente para o pequeno varejista e para o grande também que souber fazer, ele acaba sendo um centro de distribuição. O que você precisa é ter um sistema integrado, né, da sua venda online com a sua venda física, um sistema integrado para que você faça da sua loja física um ponto de distribuição do seu negócio. E, obviamente, daí a plataforma tem que estar toda integrada. Mas eu acho que, nisso tudo, eu acho que o vendedor assume um novo papel também. Ele não é mais o vendedor que fica aguardando na loja física o cliente chegar. Ele tem que ir atrás do cliente, né? Antes, acho que são papéis que se assumem que são totalmente diferentes. E eu acho que seria super importante se a gente pudesse ter um estudo como esse também aqui para a cidade de Campinas, viu, Davi? Era muito importante para nós, porque para que a gente possa tomar decisão e eu acho que daí é uma decisão de governo, de cidade, você precisa de dados, você precisa de números para se tomar decisão. Sim, precisa de dados. Exatamente. Adriana, você já iniciou, já comentou bastante, né, dessa nova tendência, né, do pós-Covid, das atividades comerciais. Um novo comportamento também requer uma adequação da atividade econômica, né, na questão da digitalização, uma interface diferenciada com o cliente, né? Isso deu uma mudança. Davi, você, com esses seus estudos, você já identifica boas práticas já nessa situação agora, nessa, né, de ações de governo, né, de medidas adotadas neste momento, né, visando já o futuro? Você já identifica alguma? A Adriana também, ela pergunta para a Adriana. Lembrando também que quem está assistindo pode fazer perguntas pelo Facebook, tá? Que os nossos convidados estão aí para responder. Sim, na tua pergunta, Adriana, sim, a gente recomendou medidas e também vimos que medidas que foram tomadas que vão no bom caminho, né? Vão bem encaminhadas. Por exemplo, tudo que uma coisa que ajudou bastante os lojistas foi a cobertura por suspensão temporal da atividade da econômica, né? Ou seja, então os governos europeus, eles deram uma cobertura, né? Tipo, sustentaram os funcionários durante esse tempo que eles não podiam trabalhar, que tinham que ficar em casa sem trabalhar, ou uma cobertura para desemprego, né? Depois, eu sei que nos Estados Unidos tem tido injeção de dinheiro público para negócios que pediam para poder aguentar a sustentatividade, né? Ainda não tem números, não tem cifras que expliquem exatamente se o dinheiro chegou exatamente no negócio, né? Porque esse é outro problema. Você injeta dinheiro, mas como o dinheiro depois chega realmente no quem precisa dele e não fica em intermediários, isso também é outra coisa que vai ter que ver nos próximos meses, né? Tudo que depois tem atividades, tem iniciativas que podem ser tomadas depois do confinamento, né? Por exemplo, a gente recomenda e considera essencial
a parte essa que estamos falando do monitoramento das atividades comerciais. Tem que ter um mapa atualizado para saber como que está fechando, que fechamento está tendo na cidade, que lojas vazias, se tem um problema ou não. E isso que a gente está propondo em várias cidades com as que trabalhamos, que basicamente é assim, a gente fez os cenários pós-Covid, com a imagem que a gente tinha do pré-Covid, do cenário pré-Covid, calculamos os cenários que vai ter e para não desejando que isso aconteça, tudo o contrário, mas para ficar prevenido, né? Porque não tem coisa pior que desprevenção, não saber exatamente o que vai acontecer, né? E a surpresa que pode ter, né? Se você está preparado para um cenário bastante caótico, com muito fechamento de loja, então tem algumas estratégias que dá para usar, né? Por exemplo, a gente está propondo a atração de negócios novos, a criação de novos negócios, com a coisa que a gente chama de detecção de oportunidades. E depois tem outra parte que é uma recomposição do tecido comercial. Se você tem lojas que ficaram isoladas, em áreas muito afetadas com fechamentos, essas lojas podem trasladar a sua atividade para eixos principais, né? Então, aí tem uma série de oportunidades que a gente está identificando e que com os dados é possível acabar de identificar e de propor para soluções muito específicas para cada cidade. Eu queria só fazer um comentário, Dani, se me permite. Eu acho que isso que a Adriana falou é fundamental. Eu acho que a coisa que a gente mais precisa hoje, quando a gente está na gestão pública, é ter dados para a gente poder fazer essas interlocuções, né? E eu acho que a Adriana está correta. Acho que a gente vai ter que fazer um trabalho, e é muito bom que o Davi já tenha esse contato aqui no município, porque eu acho que a gente precisava entender, e a gente tem participado de algumas iniciativas que visam entender o que é o negócio, o que o centro pode fomentar de negócio, o que as outras áreas, né? A Dani participa disso numa discussão que a gente tem com a FIA, ela e a Cecília, junto com o Eros. Então, eu acho que assim, isso são coisas que a gente vai ter que ter uma oportunidade de fazer esse mapeamento e começar a fazer gestão com um dashboard assim, bastante preciso do que a gente tem. Então, eu até queria comentar que a gente quer fazer uma proposta, a gente vai tentar buscar recursos para poder ter esse tipo de metodologia, Davi. Quem sabe você pode desenvolver aqui esse nosso mapa de Campinas, né? Acho que seria muito importante. Então, a gente vai tentar entender como é que a gente poderia fazer essa vinda sua para contribuir com a gente, mas eu fiquei encantada, assim, porque eu acho que tudo que a gente sonha é poder fazer gestão com dados reais, né? Acho que é o que a Adriana também pensa, e isso ajuda muito para a gente ter uma atitude mais assertiva, né? Mas agradeço, foi muito importante para a gente, foi um chacoalhão aí, como o poder público vai ter que se portar a partir de agora, porque a gente vai enfrentar, né? Eu acho que hoje nós estávamos comentando sobre isso, a gente vai ter, acho que talvez, dois movimentos totalmente diferentes. Um primeiro movimento agora, que pode ser de uma alavancagem que ele venha mais lento, porque ainda mexe com o inconsciente das pessoas com relação ao medo ainda, né? Enquanto a gente não tem isso solucionado. Então, as pessoas querem consumir, elas estão confinadas, então elas estão num desespero de consumo, elas querem estar nos lugares, mas elas têm medo. Então, isso, de acordo com como isso pesa na balança dos valores pessoais, é isso que a gente está enxergando em outros lugares, onde o consumo está um pouco abaixo daquilo que se esperava. Os restaurantes abrem e não lotam, as lojas lá abrem e não conseguem ter uma retomada. Então, tem a questão do medo. Então, aí a gente vai ter uma segunda etapa, que a gente não sabe qual é o universo que ela vai existir, que aí sim, quando a gente tiver, como a gente diz, né, o novo normal, ele vai até onde a gente tenha uma vacina, onde a gente tenha um tratamento mais efetivo, mas a gente vai ter que conviver com essa transição.
e a gente não pode esperar que isso se resolva para que a gente fomente os negócios. Então, eu acho que tem um papel aí muito importante do poder público que a gente vai ter que assumir, que é esse... eu acho que esse comentário que você falou, que é a recuperação do tecido, né, dessa matriz comercial, dessa matriz econômica da cidade, isso é um desafio que a gente vai ter que assumir assim de frente, e eu acho que com parceiros de todos os lugares, né, na área industrial, na área comercial, e eu acho que é muito, muito interessante. Eu agradeço aí todas as considerações. A Adriana tem dados que ela está compartilhando com a gente, que eu também não tinha acesso, porque ela tem através da JUCESP, da FACESP. Então, é muito legal a gente conseguir trazer todas essas informações, né? Muito obrigado. Eu tenho... Davi, Adriana, eu tenho uma pergunta da Cecília aqui, e está muito na linha da que a Alexandra comentou, e a Adriana, de como fomentar esse consumo, que uma das saídas, né, ela coloca uma das possíveis saídas para a crise nas cidades é o estímulo ao consumo local, mas isso está muito ligado a uma questão cultural, porque aqui no Brasil fomos acostumados a valorizar as coisas que vêm de fora. Então, como podemos trabalhar para estimular esse consumo local, para que as cadeias produtivas e os consumidores passem a valorizar mais os produtos locais, esse comércio aqui local? É a pergunta da Cecília. O Davi quer responder? Eu posso falar? Bom, eu acho que tem alguns conceitos, a partir do que a Alexandra falou, né, que as pessoas vão ter mais medo de ir até os lugares, que é esse novo conceito de touchless, quer dizer, as pessoas não querem ir porque não querem tocar nas coisas, porque também podem ir na loja, mas não podem experimentar, porque os provadores estão fechados. Então, é um desafio grande, porque é mais difícil, as pessoas gostam de ir na loja física, porque ela pode pegar a roupa, ela pode experimentar, podia ser dessa forma. Então, até quando a gente vai ficar nisso? Agora, nesse novo modelo de loja, de negócio, onde o consumidor quer ter essa experiência mais completa, né? É um modelo de retail com entretenimento, é varejo e entretenimento, onde a pessoa vai até a loja física e a venda ela se dá por consequência de um entretenimento. Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos em Nova York, por exemplo, tem a loja da Nordstrom, que dentro da loja eles têm lá 7 restaurantes. A pessoa vai para o restaurante, fica lá, fica bebendo, fica comendo, e vê uma coisa, vê outra, acaba comprando. Então, é um modelo de entretenimento. E outros modelos também, das lojas, muitas vezes, ela não tem nem nada a ver com, por exemplo, com a Amazon, mas ela se torna um ponto para poder... então, vamos dar um exemplo assim. Às vezes, o correio está super lotado, mas você pode ter um ponto ali perto do correio, que é onde é a sua loja, e você faz a recepção dos produtos ali, entendeu? As pessoas vão retirar ali, na sua loja. E daí a Amazon, qualquer marketplace, pode dizer, olha, retire em tal endereço, entendeu? E você pode ser um ponto onde a pessoa vai para retirar uma mercadoria que ela comprou em outro lugar, não comprou de você. Você é só um ponto para retirada, mas ela entrou dentro do seu negócio. E quando ela entrou dentro do seu negócio, você também tem a oportunidade de vender. Então, eu acho que é um momento que as pessoas elas vão ter que ter muita criatividade. O brasileiro tem muito a ver com isso, tem muita criatividade, mas tem que ter proatividade também, né? Porque quando você vai... E para isso você precisa ter o uso de tecnologia dentro do seu negócio, é inevitável. Não é uma questão mais de ser, mas é uma questão de quando. E o seu quando pode ficar um pouco tarde demais. Então, você tem que fazer uma transformação digital no seu negócio. É uma coisa que a gente já fala desde 2010, a gente conversa sobre isso na Associação Comercial. E a gente fala para as pessoas. E também a gente tem esse desafio na própria Associação Comercial
da gente fazer isso e também de ajudar o pequeno empresário a fazer essa transformação digital. Agora, quando você vai fazer transformação digital, não é simplesmente você pegar uma tecnologia e levar para dentro do seu negócio. É você, em primeiro lugar, para você fazer isso, você tem que mudar a cultura da empresa. Não existe transformação digital sem mudança de cultura. E para mudar a cultura, as pessoas precisam ter conhecimento. Então, ela precisa estar informada, ela precisa compreender, acreditar e investir naquilo porque acredita. Então, o que aconteceu com a pandemia foi que a gente acabou vivendo aí 5 anos em 5 meses. Eu tenho um consultor, amigo nosso, que até fez uma palestra aqui para a gente, e ele disse isso. É o Eduardo Terra, é um consultor só de varejo, só fala desse assunto, um cara aí que lança um guia de varejo aí de tendência todos os anos, e a gente viu que exatamente você precisa fazer isso. Então, o que aconteceu nesse momento de pandemia não tem nada de novidade. Inclusive, essa plataforma que nós estamos usando para fazer essa reunião nesse momento não é nova, entendeu? Só que nós, numa condição normal, nós não estaríamos usando isso. Né? Talvez a gente trouxesse o Davi, né? Fizesse ele vir até aqui o Brasil para fazer a palestra. Eu teria gostado de ir para o Brasil na palestra. Fazer a palestra pessoalmente, a gente organizaria um lugar, um espaço para que ele falasse disso. Então, o que aconteceu foi que vamos marcar isso aí para quando passar a pandemia. Eu quero ir para o Brasil na palestra. E a gente vai trazer você de fato. Mas a gente quer que antes que você venha, você faça esse estudo para a gente, porque a gente precisa do estudo agora, não vai dar para esperar o Covid passar. Né? Mas eu acho que essas transformações elas já estavam acontecendo. O que ocorreu foi uma aceleração de todo esse processo. E as pessoas estão tendo que se ajustar. E daí, Alexandre, eu tenho usado bastante isso. Não é mais peixe grande que come peixe pequeno. É peixe lerdo que é engolido por peixe rápido, porque a situação hoje é de velocidade. É a velocidade com que você consegue tomar decisão e implementar novas coisas. É óbvio que isso tem uma série de outras questões que são inerentes aí para isso tudo dar certo, sim ou não, porque depende de como a empresa estava antes, né? A gente, e também fazendo uma analogia, um paciente que pegou Covid e ele já tem uma série de outras doenças, outras comorbidades, ele está mais propenso a não sobreviver. A mesma coisa a empresa. Se a empresa também já não estava bem, tinha outros problemas de fluxo de caixa, não controlava estoque, ele já tinha uma série de problemas, quando ele se depara com uma situação como essa, que nós estamos há quanto tempo já fechados, fechando e abrindo, nós já estamos há 120 dias, entende? Então, assim, ninguém sobrevive a isso. É difícil para quem tem uma situação já consolidada. Para aquele que já não vinha bem de saúde, a empresa que já não estava bem de saúde, fica muito mais difícil ainda. Ele daí tem uma tendência a morrer de fato muito mais. E daí não é só uma questão de velocidade, é uma questão de como estava a saúde da empresa também. Então, a minha contribuição, não sei se eu respondi exatamente a pergunta que me foi feita, mas eu acho que isso dá um outro contexto também para tudo que a gente está falando. Obrigada, Adriana. E Davi, algum comentário? Qual era a pergunta? Como incentivar o comércio local aqui, né, no Brasil, tá tendo em vista que a gente valoriza muito o de fora, né? Como fomentar essa cadeia produtiva? Bom, eu acho que desde o lado vamos dizer assim, tem duas partes. A Adriana já falou ampliamente da parte que depende do próprio negócio, né? Que é se digitalizar, usar todas as ferramentas que não são novas, já não são novas tecnologias, pelo amor de Deus, né? É uma coisa que já tem anos, né? Já tem décadas até. Então, vamos fazer isso, vamos aproveitar essa oportunidade para fazer isso.
A outra parte que tem, que é a parte da administração pública, né? Que pode fazer a administração pública para, vamos dizer, minimizar o impacto, né? Eu acho que o primeiro é priorizar a parte econômica, valorizar, e para priorizar tem que valorizar bem, né? Tem que saber exatamente o que está em jogo, né? Porque se o varejo tá aí ou não está aí, o que muda na cidade, né? Nesse ponto, o ponto de vista da Eixos é bastante radical, né? Porque a gente diz que o varejo faz cidade. Lá onde tem varejo, tem uma coisa, um fenômeno que dá para ser chamado de cidade. Lá onde não tem varejo, pode ter morada, mas é outra coisa, né? É condomínio, é outra coisa, né? Não é cidade, a gente não considera cidade. Então, se concordamos que a cidade, esse fenômeno que inclui o varejo, que o varejo é muito importante, por exemplo, tem estudos que têm sido feitos, isso no Brasil é bastante interessante, porque tem estudos feitos que relacionam diretamente a baixa criminalidade com a alta presença de varejo. Ou seja, onde tem varejo aberto, não tem tanto crime, e não tem crime tão grande, tão grave, como tem nas áreas mais residenciais. Então, isso na Europa é importante, mas não é tão importante quanto no Brasil, né? Em São Paulo, por exemplo, né? Se você tem um bairro que tem varejo, é muito mais seguro que um bairro que não tem. Então, esse é um fator muito interessante a ter em conta, porque se o varejo morrer, vai ter que gastar mais em polícia. Por não destinar agora dinheiro para o varejo e para dinamizar o varejo e facilitar o empreendedorismo, você depois vai ter que contratar mais polícia, né? E se não fizer depois isso, então vai ter uma cidade mais insegura, né? Com tudo que isso significa, né? E então não vou me estender mais, é ter em conta as prioridades e pensar que o varejo faz uma função vital. Agora mesmo, outra vez de novo, tem esse cenário que vai ter muito desemprego como consequência do fechamento de outras indústrias, outras empresas por causa do Covid. E essas pessoas, muitas delas, não vão achar mais trabalho ou vão demorar e vão preferir iniciar uma atividade varejista, né? Abrir uma loja. Então, tem que receber todo o suporte, tem que ter toda a informação, tem que ter um plano, tem que... isso é muito importante. A gente está trabalhando também aqui em Barcelona, particularmente, um conceito que agora se fala de cidade a 15 minutos, né? Todo mundo fala de smart cities, de cidades sustentáveis, cidades ecológicas, etc. Mas se você tem que pegar o teu carro para ir comprar o pão, como de sustentável isso? Como de smart, de inteligente é essa cidade que obriga você a pegar o carro para ir comprar o pão, né? Não é mais sustentável ir andando na loja e comprar o pão, comprar a verdura, comprar o que você precisa para o dia a dia, e só se movimentar o teu bairro, se você tem que comprar alguma coisa muito específica, sei lá, roupa, moda, qualquer outra coisa, né? Esse tipo de modelo de cidade que não obriga sistematicamente as pessoas se deslocarem da sua área de residência, é um modelo que no futuro é mais ecológico, mais sustentável, é mais tudo, né? Mais saudável. Então, vale a pena apostar pelo varejo? Acredito que sim, né? Que tem que ser uma aposta convencida, porque o que poupar agora com isso, depois vai ter que gastar em remédio, né? Conseguir com a comparação do paciente, por não fazer o tratamento agora, depois vai ter que pagar remédio, né? E vai ser para crônico já para o resto da tua vida, né? Então, vamos fazer esse esforço agora, que ainda não é tarde. Bem, obrigada, Davi. Vou só relatar um comentário da Débora Lima, da Secretaria, como sugestão. Para os pequenos empresários, o poder público poderia criar parceiros para criarem plataformas virtuais de divulgação das suas lojas físicas com links para lojas virtuais. Ensinar os pequenos empresários a entender o processo de digitalização de suas atividades, propondo mentorias e ambientes gratuitos de divulgação. E, a título de informação, apenas Campinas possui mais de 81 mil MEIs, né?
Um dado muito importante. Né? Muito importante. Campinas tem mais de 81 mil negros. Mas você veja, né? O dinheiro hoje que está disponível através de uma parceria do Sebrae com o Banco do Povo, a Alexandra bem sabe disso, para você conseguir esse recurso, que vai de 15 a 20 mil reais, e é principalmente por mês, é um recurso que você só consegue se você fizer um curso de qualificação. Você precisa se qualificar em gestão pelo Sebrae para você poder pegar esse recurso. E eu considero que é super importante isso, e nós não temos dúvidas sobre isso lá na Associação Comercial. E a gente bate muito nessa tecla, porque o que o Davi está falando é assim, muita gente, agora que vai perder o emprego, vai empreender por necessidade, né? Não é porque ele desejava, de fato, empreender, mas por necessidade ele precisa empreender. Então, não dá para você empreender de forma amadora. Você precisa se qualificar. E tem muita coisa gratuita para você fazer isso, né? Plataformas gratuitas para você aprender. Tem mentoria do Sebrae. Lá na Associação Comercial, nós temos também uma série de conteúdos para as pessoas se qualificarem. E em termos de você usar plataformas para você fazer uma transformação digital no seu negócio, nós estamos oferecendo uma plataforma gratuita de ERP para você fazer a gestão do seu negócio através da MarketUp, uma plataforma que nós fizemos uma parceria, e, junto com isso, agregado uma plataforma também gratuita, que é a loja integrada, que é da Vetex, que é parceiro nosso também. É tudo de graça, não custa nada para o empreendedor, é de graça. Mas a pessoa precisa fazer esse movimento e precisa se qualificar. Não dá para ele empreender de forma amadora. Então, o Davi foi muito feliz também nessa comparação, porque depois ele vai ter que ficar tomando remédio, porque vai ficar doente. Entendeu? Então, é melhor ele se prevenir. Se prevenir como? Você, então, para poder ter uma gestão saudável, tem que se qualificar, mesmo nesse momento. É momento de você ter tanto conteúdo, né? E eu acho que tem muita essa parceria, e a gente tem uma maneira de fazer isso de graça. Não é preciso fazer investimento, mas é imprescindível que a pessoa se qualifique para ela poder empreender, inclusive para ser MEI, para ser qualquer tipo de empresa. É necessário que você tenha conhecimento. Só existe oportunidade para quem tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você sequer enxerga a oportunidade. Ou se enxerga distorcida. Então, é necessário você ter também uma mudança de comportamento se você não acreditava nisso. Né? Se você ainda tem dificuldade de acreditar nisso. Tem uma frase que é sempre atribuída a Leonardo da Vinci, mas eu sei que não é dele mesmo, né? Mas esse que é o primeiro sinal de loucura, é você fazer sempre a mesma coisa e querer resultado diferente. É do Einstein. É do Einstein. Não, mas dizem que é do Einstein, mas não é dele, não. Não é do Einstein. Eu diria que sim, que é do Albert Einstein. Comece a fazer as coisas de forma diferente. Entendeu? Eu errei da frase. É um sinal de loucura você achar que você vai fazer sempre tudo igual, mas você quer ter um resultado diferente, ainda mais num momento como esse, onde tudo mudou, o comportamento mudou. Então, comece fazendo as coisas de forma diferente. Você tem que ter uma atitude diferente. E dá tempo de começar hoje, gente. Hoje já dá para programar o que você vai fazer amanhã cedo, para você mudar a sua atitude, procurar coisas. E eu acho que é importante a gente ter esse ânimo, essa energia para fazer as coisas de forma diferente, acreditando que vai dar certo, porque está dando certo para muita gente. Não está proibido a pessoa comprar, não é proibido vender, só está proibido abrir a loja, mas dá para vender. Tem gente que está vendendo. Como é que essa pessoa está vendendo? Por que tem gente que compra na loja da Alexandra, mas não compra na loja da Adriana? Entendeu? Por quê? O que ela faz de diferente? Então, acho que você tem que estar sempre em busca disso. É muito isso também, é a atitude da pessoa que faz essa mudança. E daí, não é só a atitude do dono,
é a atitude do dono também, para estar sempre com o time engajado, com vontade, acreditando, mesmo em momentos difíceis. Porque a gente tem que estar em contato com a realidade, a gente tem que ver a televisão e ver a realidade do que está acontecendo. Mas você não pode passar o dia inteiro vendo notícia ruim. Você tem que ficar buscando energia boa em quem está fazendo coisa boa, né, em conteúdos que possam trazer essa nova realidade para você, que te ajude a você buscar aí, uma nova visão, a fazer essa mudança que é tão necessária. Então, eu acho que é imprescindível que a gente faça dessa forma as coisas. Bem, nós já vamos... Desculpe, Alexandra, só comentar que nós já vamos encerrar, que o tempo já mais que extrapolou. Eu gostaria de agradecer, Davi, Adriana, muito boa a conversa, muito bom, é bom a gente estimular novas ideias, saídas, e passo a palavra à nossa secretária, Alexandra. Não, eu fiquei encantada, eu acho que a gente realmente mexeu com muitos conteúdos, com muitas ideias aqui. Quero agradecer, viu, Davi, porque a motivação que a Dani teve de te trazer motivou também muitas conversas, né, que eu acho que a gente vai ter que ter daqui para frente para entender como é que é nosso papel de poder público. Acho que você também deu um puxãozinho de orelha de leve, assim, sobre a atitude mais proativa, mas tudo bem, eu estou acostumada. Não, quero dizer. A gente tem que, deu para sentir? Tem que tomar para a gente as responsabilidades, né? Temos que tomar para a gente as responsabilidades, sob pena de pagarmos depois o preço, como você diz, né? O esvaziamento de uma região. A gente tem que gastar mais com policiamento, eu sou super a favor disso, e quero agradecer imensamente a contribuição de vocês dois, da Adriana, sua, e aí toda essa dinâmica que eu acho que foi muito, muito legal. A gente vai depois compartilhar nas plataformas, porque isso fica disponível para que a gente possa multiplicar para mais gente assistir também essa nosso bate-papo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigada também. Davi, queremos o seu material aqui. Urgente, hein? Pois é, a gente está pronta para ação. É só chamar. A gente combinar. Vamos combinar. Estamos desejando mesmo. Obrigada a todos e encerrando então o bate-papo. Tchau. Tchau, obrigada. Se cuida.